tem novidades importantes sobre o projeto de transformação de São Januário. No Vasco da Gama, fim de uma negociação que era tratada como importante. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre o Vasco. Maxime Domingues está deixando o clube, ele deve virar reforço por empréstimo até o fim da temporada no Toronto, lá do Canadá, time que disputa a Major League Soccer. Bora falar agora sobre o Vasco, que vai mandar o jogo contra o Palmeiras fora de São Januário. A partida será marcada por Mané Garrincha. E a ideia ou a decisão tem tudo a ver com a questão financeira. O Vasco está de olho na possibilidade de uma arrecadação bem grande no estádio com capacidade para 70 mil pessoas e que tem muitos palmeirenses e vascaínos morando no Distrito Federal. A expectativa é de que a grana seja suficiente, por exemplo, para ajudar com uma série de pequenas contas que o Vasco tem a pagar. Uma delas, R$500 mil para melhorias em relação à iluminação de São Januário. Essa tinha sido uma exigência da Conmebol, até para que o Vasco pudesse mandar suas partidas de Sul-Americana. Esses R$500 mil em meio a uma série de contas que o Vasco tem de pagar seriam bem complicados. Com a transferência do jogo para o Mané Garrincha e uma expectativa de lucro bem superior ao de São Januário, especialmente por causa da capacidade do estádio e pelos preços que serão bastante elevados, o Vasco tomou essa decisão. Não está descartado que o Vasco mande outras partidas ao longo do Brasileiro longe de São Januário, mas essa decisão vai ser tomada de acordo com as dificuldades do caixa. Só para relembrar, 777 deixou o Vasco com uma série de pendências, dívidas, além de não ter feito o repasse de R$270 milhões que estavam programados para o ano passado. Preciso falar agora sobre o novo estádio de São Januário. O Jornal Globo trouxe uma série de detalhes do projeto que pretende transformar a Arena Vascaína num estádio com capacidade para 57 mil pessoas em dias de jogos e 65 mil torcedores para shows. Dessa maneira, São Januário se tornaria maior até em capacidade do que o Newton Santos, se aproximando também do Maracanã. Importante contar que, além de todas as melhorias em relação ao estádio, o torcedor vascaíno também presenciaria mudanças estruturais importantes no entorno, com ruas, acesso e até estacionamento para assistir a partidas. Importante lembrar que, apesar do projeto ser bacana, falta o principal, o dinheiro. Entre outros problemas, o Vasco não conseguiu vender os name rights do estádio. E aí, José Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira e dono da Crefisa e da FAM, acabou por não cumprir uma palavra que ele havia dado ao Pedrinho ainda na campanha para presidente. O Pedrinho tinha a garantia do Lamáquia que o ajudaria, mas assim que se tornou presidente, o Lamáquia desistiu desse acordo. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que não vai conseguir contratar Bryan Palacios. No início dessa semana, bastante gente que cobre o Vasco afirmou que as tratativas com o Galo teriam sido retomadas. Não é verdade. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte vascaína que disse o seguinte, abre aspas, o Atlético nos informou que não vai ter mais negócio. E essa pessoa completa. Algum tempo atrás, o Palácio chegou a ver opções de moradia no Rio. O Cuca, inclusive, chegou a comunicar ao grupo do Atlético sobre a saída do jogador. Contudo, um dos acionistas do Galo travou a saída por empréstimo e, diante disso, não há mais tratativas. O Galo topou fazer negócio pelo Palácios apenas de forma definitiva, ou seja, o Vasco precisaria comprar o atacante colombiano, algo que está descartado por conta das dificuldades financeiras em São Januário. Por falar no Vasco, contar que Sapinto, ex-técnico português de péssima lembrança pro torcedor cruzmaltino, deu uma entrevista chamando Benítez de vagabundo e falando que o Castan parecia morto em sua passagem pelo Vasco. Notícias do Vasco, Igor Domingos de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Igor estava conversando hoje com um dirigente vascaíno, até esqueci de trazer detalhes para vocês em vídeo, então a gente já antecipa aqui em primeira mão para você que está nos assistindo, tá? O Vasco não tem mais interesse em contratar o Bryan Palacios. Eu vou até mudar a ordem para ser mais correto. O Vasco entende que não é mais possível contratar o Bryan Palacios. E aí eu vou explicar para vocês a questão. Hoje de manhã, como eu contei, 10h39, 10h43 era o horário em que eu estava trocando mensagens com uma pessoa do Vasco. Eu perguntei, vocês não estão mais na parada pelo Bryan Palacios?
o Atlético nos informou que não iria ter negócio. Diante disso, a transferência ou a negociação caiu. E aí deixa eu só trazer um pouquinho mais de bastidor. Algumas semanas atrás, a situação estava tão avançada em relação ao Palácios que ele já tinha visto opções de moradia no Rio de Janeiro, tá? Então essa informação que tem a ver com o Vasco, agora eu vou trazer para o Galo, que é dono dos direitos econômicos do Palácios e o emprestaria até o fim da temporada. Negociação que chegou a ser praticamente fechada coisa de 15 dias atrás e que nesse momento está finalizada, ela caiu, ela não existe mais, por opção do Galo. Dentro do Atlético, se dependesse do Cuca, o Palácios seria negociado. O Cuca entende que o Palácios vai ter pouca utilidade no time, enquanto o Fabinho, jogador do América, seria uma peça importantíssima. Então a ideia do Cuca era: empresta o Palácios e usa uma grana do próprio clube para tentar a contratação do Fabinho do América. Mas os dirigentes do Galo bateram na tecla de que há necessidade de recuperar o investimento feito no Palácios. Situação parecida e semelhante à do Fausto Vera, tá? Nos dois casos, os acionistas do Galo acham que é possível recuperar o investimento se o treinador colocá-los em campo. Mas Fausto Vera e Brian Palácios não serão utilizados, tá bom? Vera perguntando sobre novidades da SAF do Vasco. Felipe, não há proposta na mesa e diante da falta de propostas, o Pedrinho se sente sem como avançar, né? O Pedrinho e os caras que trabalham com ele no Vasco, eles até perguntam, questionam, entram em contato com parceiros e investidores que já procuraram o Vasco, que já abriram diligências, que já receberam material e mais detalhes das dívidas, mas o Vasco precisa aguardar por proposta. O Marinacci seria uma alternativa, mas com esse memorando de entendimento com o São Paulo, tudo se encaminha para que o Marinacci feche com o São Paulo, abrindo mão da possibilidade de acordo com o Vasco da Gama, tá bom? O Edu Novaes, notícias do Vasco, Nicola. Estava falando sobre o Brian Palácios, que não vem mais, tá? E não foi uma decisão do Vasco, e sim do Atlético, que comunicou ao Cruz Maltino que não há mais negociação.